bem, amigos? Voltamos com o Mateando com a Filosofia. Soy Celeste. Hoje nós vamos falar sobre a verdade e a relativização da verdade. Será que a verdade é relativa? Será que cada um tem a sua verdade? Então, eu vou dar um tempo aqui, porque se esse assunto for interessante para você, você dá o like e inscreva-se no canal ali, porque precisamos de pila, né? Para podermos sobreviver. Ainda vivemos num mundo capitalista. Então, vai cruzar aqui algumas vinhetas para você se inscrever. Não cruzou as vinhetas, porque é um vídeo amador, eu ainda não sou muito manso com esses aplicativos e com edição de vídeo. Muito bem, vamos falar, a verdade é relativa? Esta é a pergunta. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade? Ou a verdade é uma só e nós externamos opiniões diversas, divergentes, em busca da verdade? Baseado nisso que o poder judiciário, que os juristas, eles julgam, eles não são donos da verdade. Eles julgam argumentando o mais verossímil possível. O que é o verossímil? É os argumentos que eles acreditam que mais se aproximam da verdade. E baseado nos seus argumentos, nas suas fundamentações, nas suas provas, o juiz e o júri vai julgar o mais verossímil possível, o que mais se aproxima da verdade. Mas não são donos da verdade. São argumentos divergentes. Até porque a verdade, se nós formos analisar, a verdade ela é uma tese ou uma questão incontestável. Vamos dar um exemplo. Isto aqui é uma cuia de chimarrão, uma verdade incontestável. Mas o que está aqui dentro? É chimarrão ou é tererê? Tererê é aquele mate gelado que no norte e no nordeste do país o pessoal costuma tomar. Bom, aí sim é questionável, porque que é uma cuia é uma verdade inquestionável. Agora, o que está dentro é questionável. Então, aí se você diz, é mate, bom, é a sua opinião, pode ser verdade ou não. E o outro diz, não, é tererê, é a opinião dele, pode ser verdade ou não. Aí, para chegar à verdade, vocês vão ter que se aproximar de mim, conversar comigo e saber o que eu estou tomando. Se for mate, o exemplo 1 está com a verdade e o exemplo 2 está equivocado. Se for tererê, vice-versa. Pode não ser nada, pode ser apenas um suco. Eu sou louco e estou tomando um suco de laranja com uma bomba de chimarrão. Bom, aí é outra questão. Mas a verdade é incontestável e não relativa. Ou seja, nós não somos donos da verdade. Nós estamos numa constante procura da verdade. E é isso que muita gente está confundindo e partindo para as agressões. Agora, recentemente, um grupo de funcionários da saúde foram se manifestar em Brasília, na Praça dos Poderes, e dois loucos, uma louca tarada e um louco tarado com o nome Renan Senna, decidiram interpelá-los, partir para agressão verbal e quase física, quase às vezes de fato. Isso aí mostra que as pessoas estão desequilibradas, que as pessoas estão destemperadas e que estão beirando a sociopatia. Porque isso só num país democrático, onde a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação é válida, desde que pacífica, e os médicos, enfermeiros, agentes da saúde estavam na Praça dos Três Poderes pacificamente, e esses dois loucos tarados, imbecis, partiram para a agressão, quase que às vezes de fato. Isso mostra que eles estão beirando a sociopatia. Mas por que isso ocorreu? Se nós formos fazer uma análise de discurso ou uma análise de atitudes, não é só o linguajar que tu usa, a argumentação que tu usa, o teu corpo, as tuas expressões, o teu olhar, teus gestos,
até o teu silêncio já é uma maneira de comunicação. Muitas vezes o silêncio fala a verdade, 100%, né? E muitas vezes quase que 100%. Eu digo quase porque tenho amigos ou conhecidos padres e filósofos que acreditam que é 100%. Eu até acredito, mas eu não consigo botar em prática o 100%. Então eu digo quase que 100% do silêncio é a melhor arma. Mas por que, então, voltando ao tema, por que que estes destemperados, digamos assim, partiram para a agressão com relação a esses manifestantes? Bom, esses manifestantes da saúde, eles estavam mostrando que eles estavam na ponta de combate da epidemia e que estavam pedindo melhores condições de trabalho e também fazendo uma homenagem a seus colegas que, em virtude de terem sido infectados, acabaram vindo a falecer. Enfim, mas eles continuam lá na ponta, na luta, combatendo a epidemia, para que nós possamos ter saúde, possamos ter um futuro, ter uma vida digna e que nós possamos ficar em casa tranquilos, sabendo que nós temos esses heróis na ponta, na área de saúde, do Iapoque ao Chuí. Mas eles foram lá fazer essa manifestação pacificamente, silenciosa, com cruz preta, mostrando as perdas que o país teve na área da saúde, nesse combate à epidemia. Mas a manifestação era pacífica, sem briga, tanto é que eles nem se manifestavam, eles estavam silenciosamente. E por que que esses dois cidadãos, se é que dá para dizer que são cidadãos, partiram para agressão vias de fato, quase vias de fato? Porque eles se acham donos da verdade. Eles acham que a opinião deles é a verdade. E é este o mal da humanidade ou o mal do brasileiro. Nós temos um governo que se acha dono da verdade, dono da razão e que se acha acima da lei, acima de qualquer suspeita e acima de qualquer contestação. Mas só a verdade é incontestável. Vou trazer outro exemplo. Bolsonaro é presidente eleito do Brasil. Verdade incontestável. Ninguém pode contestar. Eu posso contestar as atitudes que ele está tomando. Bom, isso eu posso contestar. Posso questionar. Tu está errado. Posso concordar, tu está certo. Mas uma coisa que eu não posso questionar é que ele é o presidente eleito do Brasil. Não votei nele, não concordei com as propostas dele, mas fato, ele é o presidente eleito do Brasil. Fato, isso aqui é uma cuia de chimarrão. Fato, isso é um canal denominado Mateando com a Filosofia. Bom, ponto. Posso questionar o conteúdo do Mateando com a Filosofia, posso questionar o conteúdo, que até onde eu não sei, da cuia de chimarrão, posso questionar o conteúdo e as atitudes do presidente, até que me prove o contrário, que ele esteja com a verdade. Bom, essas pessoas, elas tomam opiniões como verdade. E aí ficam dizendo, não, mas esta é a minha verdade. Não, meu amigo, esta não é a tua verdade. Esta é a tua opinião. Porque se esta for a minha verdade, não existe a mentira, não existe o equívoco, não existe o erro. Todos estão certos. Então, se eu tenho a minha verdade e tu tem a tua verdade, eu estou certo e tu está certo. Não tenho erro, não tenho equívoco, não tenho mentira. Trago vocês para essa reflexão. Então, as pessoas estão tomando as opiniões como verdade, e principalmente na política. E aí nós vemos, como eu já disse, a verdade é incontestável. Ponto, fato. Agora, elas perdem a razão e elas partem para a agressão, seja verbal, seja física, ou ficam destemperadas, ficam agressivas, ficam bravas, acabam rompendo amizades, rompendo relações, rompendo até, enfim, relações que eu digo no geral, amizades, conhecidos, enfim, familiares, porque eles têm as suas opiniões como verdade.
E se eles têm as suas opiniões como verdades, eles não admitem serem questionados. E no momento que tu questiona uma posição política, uma posição filosófica, uma posição ideológica, uma posição religiosa, uma posição desportiva, ou até tu contra-argumenta uma pessoa nos argumentos mais banais, porque ela é sinal de que ela não está com a verdade. É sinal de que ela está opinando. E tu contra-opina. E no momento que tu contra-opina, tu põe a dita, entre aspas, verdade da pessoa em xeque. E aí ela perde o chão. Porque aí ela tem que criar toda uma outra tese para justificar a sua verdade. Entre aspas, né? Ou entre parênteses. E aí ela perde o chão, começa a se irritar, opta pelo afastamento. Isso quando não parte para a agressão. Aqueles cidadãos em Brasília, eles têm como verdade universal que o presidente Bolsonaro é o melhor presidente do país e que ele vai correr os comunistas do país e que vai melhorar economicamente o país e que é o melhor presidente dos últimos tempos. Isso é a opinião deles. O fato é, Bolsonaro é presidente eleito do Brasil. Fato incontestável. Agora, que ele é o melhor presidente do Brasil, que ele vai correr os comunistas do país, que ele vai fazer o Brasil ser uma primeira potência mundial, isso é contestável. Basta olhar as atitudes dele. Segundo, quando os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde foram manifestar em Brasília, colocaram as opiniões dele em xeque. E aí, quando as opiniões dele ficaram em xeque, a dita verdade deles ficou em xeque. E aí, perderam a razão, partiram para aquele destempero total, demonstrando ser loucos tarados, né? Porque tu pode não admitir o questionamento, tu pode não admitir a contra-argumentação, mas civilizadamente, né? Não partir para aquele despautério. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a humanidade, principalmente os brasileiros, não todos, não generalizando, está doente. Por que está doente? Porque eles têm as suas opiniões como verdade. Eles estão relativizando a verdade. Isso o Karnal fala muito bem. Isso é uma questão do brasileiro. O brasileiro, ele relativiza tudo, ele adapta tudo para a sua vida. Muitos religiosos, cristãos, católicos, evangélicos, eles relativizam a Bíblia. Eles pegam o que é bom da Bíblia e aí serve para eles. O que pode condená-los, o que pode policiá-los, não, aí não é bem assim, vamos relativizar. O brasileiro praticamente está salvo, está no paraíso, está, enfim, aonde as religiões acreditam que Deus está. Eu digo as religiões, porque eu falo em todas as religiões, espíritas, kardecistas, cristãs, enfim. Eu praticamente sou cristão católico e eu acredito no paraíso, eu acredito em Deus, mas eu acredito que nós temos que seguir várias etapas da Bíblia, da palavra da salvação, para almejarmos pelo menos o purgatório. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Karnal fala muito bem nisso nos vídeos. Você pode procurar aí no YouTube, Leandro Karnal. Ele fala que o brasileiro tem a cultura da relativização. Tudo que é bom serve para mim, tudo que é ruim não serve para mim. Sartre fala muito bem nisso. O inferno é os outros. Sartre, quando fala o inferno é os outros, ele retoma a questão da verdade, ou seja, eu sou o dono da verdade. Quem me questiona está contrariando a verdade e está me infernizando. Então, o inferno são os outros. Eu não admito o contraponto,
eu não admito a contra-argumentação. O que eu quero dizer, e eu acho que eu estou me alongando demais, é que a filosofia é apaixonante, a verdade é uma só. E nós não somos donos da verdade. Nós a buscamos. Isso aqui é uma squeeze, uma garrafa d'água, ou de suco. Mas é uma garrafa que tu pode carregar líquido. Então, é uma squeeze. Fato incontestável. Agora, o que eu carrego aqui dentro é contestável. Aí é que vem as opiniões. Eu posso carregar água, tu pode acreditar que eu carrego suco. Bom, a tua opinião é que eu carrego suco. E aí? Para te chegar à verdade, tu vai ter que conversar comigo e saber. Tu pode estar certo, tu pode estar errado. Agora, se tu é dono da verdade e eu sou dono da verdade, então eu carrego água aqui e na tua verdade eu carrego suco aqui, eu estou certo, tu está certo. Não tem equívoco. Então a água virou suco. Ou o suco virou água. Então é essa questão. Os brasileiros, eles estão doentes porque eles estão tomando suas opiniões como verdade. E isso é muito triste, porque eles não aceitam ser questionados, porque isso é um mal da internet, porque a internet nos colocou, e eu falo a mim também, porque eu tenho que me policiar muito nisso, porque eu também muitas vezes não gosto de ser questionado, fico profundamente irritado, me controlo, não faço que nem aqueles loucos tarados que foram lá na Praça dos Três Poderes agredir os manifestantes. Me controlo. Morro dos lábios, mas me controlo. Mas a questão é o seguinte, a verdade é uma só. E o brasileiro, nós brasileiros, não todos, talento não dá para generalizar, tem muita gente que sabe, nós estamos doentes porque nós não aceitamos ser questionados. Nós não aceitamos a contra-argumentação. Nós queremos ser o dono da verdade, nós queremos ser o dono da razão. E aí, volto a Sartre, quem nos questiona é o inferno, é o demônio, o inferno são os outros, o inferno é a humanidade. O inferno são os outros que me questionam, que me incomodam, que questionam a minha verdade. Nós temos que entender que todos nós, homens, e aqui eu falo homens no geral, né? Na questão de humanidade, homens e mulheres, mas no português a questão homens fala a questão do geral, né? Da humanidade, os homens, o humano, né? Então, que todos nós homens estamos buscando a verdade, mas nós não somos donos dela. Muitas vezes, nós vamos por caminhos tortuosos e acabamos nos equivocando. E por isso, muitas vezes, nós admitimos o nosso erro, nós admitimos estarmos equivocados. E este é outro mal do brasileiro ou da humanidade, que não estamos mais admitindo, achamos sinal de fraqueza, admitirmos que estamos errados, admitirmos que nos equivocamos, admitir que errou. Acho que é sinal de fraqueza quando é um grande sinal, que Jesus Cristo diz que é um grande sinal de humildade. E a humildade nos torna fortes. Porque só muda de opinião quem tem senso crítico, quem lê, quem é inteligente, quem tem a mente aberta, quem sabe que o ponto de vista varia da vista de cada ponto. Só muda de opinião, só muda de ideia, só tem humildade para reconhecer o erro quem sabe que o ponto de vista varia de cada ponto. Eu posso ver uma coisa aqui, mas se eu estiver lá, eu vou ver a mesma coisa de um modo diferente, de um ângulo diferente. Então, e as redes sociais, para concluir,
E as redes sociais estão nos deixando, nós homens, nós humanos, numa zona de conforto. Porque nós não questionamos mais nada. O pessoal não está lendo mais. E o ler livros, seja qualquer tipo de livro, nos abre a mente, nos faz ter senso crítico. Vou dar um exemplo. Recentemente adquiri uma estante para botar mais livros no meu escritório. E um conhecido chegou e disse: pô, mano, não para de entrar livro aqui. Se depender de mim, não vai parar nunca. Porque eu gosto de ler, eu gosto de ter o senso crítico. E eu leio de tudo. Eu leio Marx, leio críticas marxistas. Eu leio anarquismo e leio capitalismo. Porque eu quero adquirir o maior número de conhecimento. Eu quero conhecer o máximo que eu puder durante essa minha vida, porque eu quero ter um senso crítico. Eu não quero ser o dono da verdade. Porque se eu não ler, aí eu vou querer ser o dono da verdade. E como já dizia, conhece-te a ti mesmo, e o que os filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo. E também, o que sei é que nada sei. Agora, se eu parar de ler, se eu parar de estudar, eu vou estagnar. E no momento que eu estagnar, eu vou me achar o dono da verdade. E aí eu vou me tornar um incipiente, um apedeuta, um beócio. E as redes sociais estão tornando a humanidade beócios funcionais. Como disse o cidadão, aquele que agrediu os agentes de saúde, analfabetos funcionais, mas na verdade ele é um analfabeto funcional. Porque ele não aceita a crítica, ele não aceita o contraponto, ele não aceita a manifestação contrária. E aí, se eu parar de ler e estagnar, não querer abrir a mente, não querer ver os livros contraditórios às minhas crenças ou às minhas ideologias, eu vou me tornar um apedeuta, um beócio ambulante, que você arrogante, você chato, autoritário, porque vou me achar dono da verdade, coisa que eu nunca vou ser dono da verdade, porque eu estou numa busca constante da verdade. Então, as redes sociais, elas nos deram essa zona de conforto, que nós não temos mais senso crítico. Por que nós não temos mais senso crítico? Porque nós estamos numa zona de conforto. Eu abro o Face, eu abro o Twitter, eu leio aquela notícia, eu leio aquele link e já tomo como verdade. Eu não vou questionar. E já sai proliferando aí. É por isso que surgiram as fake news. As fake news são oriundas da internet. Por quê? Porque o Maurício vai lá, publica uma coisa no seu blog, no seu Facebook, no seu canal do YouTube, Mateando com a Filosofia, e as pessoas tomam aquilo como verdade e não saem a questionar, e não questionam até que ponto aquilo é verdade, até que ponto o Maurício está certo, até que ponto o Maurício está errado. E tomam aquilo como verdade e saem proliferando. E aí, quando chega uma outra pessoa e diz, não, para aí, o Maurício está certo em determinado ponto, mas está equivocado aqui. Não, creio que o Maurício esteja equivocado 100% aqui, porque ele está se baseando nessa questão, mas tem essa outra questão aqui, tem essa nova tese aqui, que está questionando a tese dele e que está botando em xeque a dizer. Aí as pessoas ficam raivosas. Não, é verdade, o Maurício tem razão. É verdade, o Bolsonaro tem razão. O Lula tem razão, o Mainardi tem razão, o Divaldo tem razão, quando, na verdade, ninguém tem razão. Todos estão na busca pela verdade. Só que aí as pessoas elas não se questionam até que ponto é verdade, até que ponto não é. Então eu vou pesquisar. Bom, eu tenho essa notícia que fala tal coisa. Até que ponto ela é 100% verdadeira? Até que ponto ela é 50% verdadeira? Até que ponto ela é 100% falsa? Então eu vou pesquisar, eu vou atrás. Eu vou ver o contexto em que essa notícia foi feita. Eu vou ver o contexto desse livro. Karl Marx. Tá? Eu vou ver o contexto lá histórico de Karl Marx. Stuart Mill, o grande filósofo capitalista. Eu vou ver o contexto em que ele escreveu o capitalismo. As ideias de Estado mínimo.
Se nós formos ver o contexto do Estado mínimo, era porque na Grécia, como eu falei no outro vídeo, tinha pequenas cidades-estados. Mas né, em pequenas cidades, estados, tu pode ter um Estado mínimo, pode ter saúde, educação e segurança. Agora, em grandes estados, como virou o mundo, em grandes países, como virou o mundo, não adianta só ficar na segurança, na educação e na saúde. Tem que ter infraestrutura. O Estado tem que se fazer presente onde a iniciativa privada não se faz presente porque ele não dá lucro, como na periferia. O Estado tem que se fazer presente na questão das cotas para negros, para deficientes, nas cotas de questões sociais, porque não é só os negros que são prejudicados. Se tu for na periferia, tem muita gente branca também com dificuldade de estudar, com dificuldade de ascender na vida, por causa do déficit da escola pública, porque tem muita gente que trabalha em 2, 3 empregos para poder sustentar a sua família, então vão patinando. Aí essa questão, tu tem que ver todo esse contexto filosófico do Estado mínimo para te tomá-lo como verdade ou para questioná-lo. Porque tu só questiona, tu só critica o que tu conhece. Então, a verdade absoluta, ela é incontestável. E todos nós somos contestáveis. Por quê? Para concluir. Porque não somos donos da verdade absoluta. Nós externamos opiniões, externamos sentimentos, externamos teses, e todas as teses são questionáveis, porque são baseadas em opiniões e não na verdade. E essas opiniões buscam a verdade. Podem se aproximar da verdade através da verossimilhança, ou podem se afastar da verdade. Então, nós não somos donos da verdade, nós estamos numa busca constante da verdade. A verdade é um fato inquestionável. Por exemplo, eu sou católico, último exemplo, eu sou católico. Eu acredito em Deus e acredito em Jesus Cristo e acredito na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso é uma crença minha. Eu só vou saber a verdade quando eu morrer e for e ver o que acontece depois da morte. Se tem vida além da morte. Eu acredito que tem. Os ateus não acreditam. Até aí é fato questionável. É a minha opinião com relação à opinião dos ateus. Mas só tem uma verdade que até os ateus concordam: a existência de Jesus Cristo. Todas as religiões acreditam na existência de Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu. Fato, verdade incontestável. Agora, o que é contestável é se ele é filho de Deus ou não. Eu acredito que ele seja, mas os ateus acreditam que não. Os judeus acreditam que não, que ele era um profeta. Mas nós só vamos saber a verdade quando nós morrermos e formos ver o que tem além da morte. Mas daí, nós tomarmos isto como verdade absoluta e nos tornarmos radicais, sem aceitar a opinião contrária, e baseado nisso, eu começar a condenar os ateus, começar a condenar os judeus, começar a condenar os homossexuais, começar a condenar os agnósticos, dizendo: vocês vão para o inferno, eu sou o dono da verdade, eu estou salvo, e começar a falar em nome de Deus, é outra coisa. Porque aí eu sou um beócio ambulante, arrogante, petulante e pretensioso por acreditar que eu estou falando em nome de Deus. Aliás, eu concordo com o Mário Sérgio Cortella, grande filósofo da contemporaneidade, que fala que tem medo das pessoas que falam em nome de Deus. Eu tenho um grande medo das pessoas que falam em nome de Deus. Porque é uma petulância muito grande a pessoa se achar porta-voz de Deus, a se achar excluída para transmitir a mensagem de Deus, o que ela acredita que Deus quer. Então é isso que eu quero dizer, a verdade é incontestável.
Jesus Cristo existiu? Existiu. Pregou o amor, pregou a inclusão social, pregou o fim do preconceito contra gays, contra lésbicas, contra pobres, contra prostitutas, contra marginalizados. Tanto que ele só andou com marginalizados. Fato incontestável. Agora, era filho de Deus? Eu acredito que sim, por ser católico. Mas os ateus e os judeus não. E quem sou eu para questioná-los? Eles podem estar certos e eu estou errado. Eu posso estar certo e eles estarem errados. É a minha opinião versus a opinião deles. Eu não sou dono da verdade, nem eles. Nós buscamos a verdade. Até porque se eu for dono da verdade e eles forem dono da verdade, reitero, não existe o equívoco, não existe o erro, não existe a mentira. Então eu trago esse vídeo para uma reflexão de que nós, como humanidade, temos que nos policiarmos muito para podermos conviver em harmonia com os nossos semelhantes, porque nós não somos donos da verdade. Nós externamos opiniões e, como tal, são passíveis de questionamentos e de contra-opiniões e de contrapontos. Então, devemos respeitar as divergências e não radicalizar com elas, porque nós não aceitamos ser questionados. Nós temos que aceitar ser questionados. Até porque quando nós somos questionados, nós crescemos. Porque aí muitas vezes nós notamos que estamos errados e vamos buscar o acerto. Vamos buscar a verdade. Vamos nos aprofundar nos estudos para ver onde estamos errando e corrigir os nossos erros. E aí nos abre a mente. Nos abre a mente, porque aí nós vamos nos aproximando mais da verdade. Nós vamos nos aproximando mais do conhecimento. Então, eu deixo essa reflexão sobre verdade ser ou não relativa. Filosoficamente, a verdade não é relativa. A verdade é estanque, única, universal e incontestável. O que é relativo são as opiniões. Mas nós, como humanidade, estamos relativizando a verdade, colocando como se as nossas opiniões fossem verdade. Não. Nossas opiniões são meramente opiniões em busca da verdade, que se aproximam da verdade através da verossimilhança. Quem é jurista, quem é advogado, entende esse termo, através da verossimilhança. Então, é isso. A verdade é estanque e nós não somos donos da verdade. Não estamos equivocados. Nós estamos buscando a verdade através da busca pelo conhecimento, através de leituras, de estudo e externando as nossas opiniões, muitas vezes verossímil e muitas vezes equivocadas. Mas eu prefiro 1000 vezes externar opiniões equivocadas, porque eu sou passível de crítica, porque aí eu, sendo criticado, eu vou me aprofundar, ver se aquela crítica tem realmente fundamento, e se tiver fundamento, admito o meu erro e vou em busca da verossimilhança. Agora, se a minha opinião estiver verossímil, embora muitas vezes esteja, eu acho isso triste, porque aí eu não sou questionado, e aí a minha mente não evolui, eu paro no estudo, eu estanco, eu fico estagnado. Então tá, foi um prazer, e lembrando que temos o apoio da CIP, Centro Integrado de Pediatria, ali na Carlos Mangabeira, em diagonal ao SAMU, os melhores pediatras de Bagé e região, capitaneados pelo Dr. Rubens Dario Salazar, e também da GVD Contabilidade Despachante, na Barão do Triunfo 864. Se você gostou desse vídeo, dá um like lá, inscreva-se, curta, porque precisamos do maior acesso possível para podermos seguir transmitindo essas reflexões. E podemos estar certos ou equivocados, e se você não concordou ou concordou, escreva ali e nos mande. Muito obrigado, e o próximo vídeo, semana que vem, nós vamos falar sobre Estado mínimo
e também vamos falar um pouco sobre iniciativa privada e propriedade privada e propriedade pessoal. Tem uma diferença aí, que essa é uma visão do comunismo que fala sobre a propriedade privada e a propriedade pessoal. Isso nós vamos aprofundar no próximo vídeo, que eu espero ser menor que esse ainda. Tá? Espero que esse tenha sido melhor do que o outro, que eu estava um pouco nervoso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.